Acho que não. Por enquanto deu. Parece que deu agora, hein, cara? Agora foi. Depois de muito trabalho, acho que rolou. Rapaz, 38 minutos de tentativa. Será que a galera tá ouvindo aí ou não? A Fernanda disse que tá. Ouvem os dois, tudo certo? Poxa vida, hein? Agora rolou, hein? Agora rolou, agora deu certo. Não, só Nossa. para o pessoal entender, porque a gente achava que era a câmera, alguma coisa de conexão, eu liguei pro pastor Felipe agora, pelo WhatsApp, de vídeo, e a gente se viu e conversou normal. Então, foi alguma coisa aí que aconteceu. Ninguém falou que era o inimigo. Eu acho que é o inimigo. Eu acho que é o inimigo. Mas tudo certo, a alegria conversar com o senhor, ao poder vê-lo agora, né? E Eu acho que é uma alegria melhor conversar sem ver, né? Mas tudo bem. agora tá dando. O pessoal confirmou que tá ouvindo bem, tá conseguindo ver a internet do Mackenzie. Eu acho que ele não tá no horário de trabalho agora, pode ficar tranquilo. Tem alguém falando que ali é a internet do Mackenzie. Eu tô em casa, rapaz. Não tô no Mackenzie, não. Chega, descansar um pouco. Então, o nosso objetivo aqui é a gente conversar um pouco sobre pregação expositiva, tentar ouvi-lo um pouco e que o senhor nos ajude a entender mais sobre isso. Essa semana a gente tem tratado sobre esse assunto aqui no PNO. E para a gente começar bem do início, vamos dizer, o que seria pregar expositivamente? Como que seria isso? O que seria pregar expositivamente? Legal. Aurel, eu gosto de definir coisas por meio das palavras que compõem as expressões que a gente utiliza, né? Eu acho que a nossa linguagem não é casual. A gente não dá nome às coisas por acaso, né? Aliás, uma das coisas que Deus nos criou para fazer é nomear as coisas. Então, pregação expositiva não chama pregação expositiva por acaso, né? Ela tem esse nome por alguma razão. Então, as duas palavras-chave aí que compõem essa expressão, a primeira delas é a palavra pregação. E a pergunta é, o que é pregação? Basicamente, é a proclamação ou o anúncio de uma mensagem. Então, pregar é anunciar ou é proclamar uma mensagem. Agora, obviamente que não se trata de qualquer mensagem. O que define a pregação cristã é o seu conteúdo e, eu diria, algo da sua forma. O conteúdo é, obviamente, o evangelho ou a palavra de Deus. Então, pregar é, obviamente, anunciar ou proclamar a palavra de Deus. De que maneira? De maneira aplicada a uma audiência específica, a uma realidade particular dos ouvintes a quem nós anunciamos essa mensagem. Eu gosto muito daquela ilustração que o John Stott usa, se eu não me engano, no livro A Cruz de Cristo, em que ele diz que a pregação consiste na criação de pontes entre dois mundos, que é o mundo da Bíblia e o mundo do ouvinte. Nós temos um texto, que é um texto antigo, de uma cultura diferente, escrito há milênios atrás, e o desafio do pregador é aplicar este texto à sua audiência ou aos seus ouvintes. Então, pregar é isso, é anunciar a mensagem do Evangelho ou a palavra de Deus de maneira aplicada aos ouvintes. Agora, a segunda palavra-chave da expressão aí é a palavra expositiva, pregação expositiva. E eu creio que esse expositiva aponta para o papel fundamental que o texto possui neste modelo de pregação. Ou seja, a pregação expositiva é aquela na qual o pregador ele procura extrair o significado ou o sentido de uma determinada passagem bíblica
a fim de aplicar esse sentido ou significado à realidade dos seus ouvintes. Então, é pregação porque é a proclamação ou anúncio de uma mensagem. É expositiva porque o texto exerce um papel fundamental na entrega desta mensagem, definindo não apenas o assunto a ser tratado por ocasião da mensagem, da pregação, mas também a própria argumentação do sermão, de alguma forma, sai do próprio texto. Então, eu diria que a pregação expositiva é uma pregação que valoriza o texto como o texto deve ser valorizado, uma vez que Deus nos fala através do texto da sua palavra. Uma segunda pergunta que nós recebemos, que complementa essa primeira, é se não for expositivo, então não é pregação, ou existem outros tipos de pregações que são válidas? Não pergunta mais fácil, não? Perguntar normalmente. O pessoal leva a sério, né? O pessoal leva a sério. Então, eu não seria tão categórico a ponto de dizer que se não for expositivo não é pregação. Eu creio que a pregação expositiva é um modelo de pregação. E a gente só fala em pregação expositiva porque existem outros modelos de pregação. Então, por exemplo, existe o modelo de pregação temática, que é aquela pregação que considera o texto na delimitação do tema, então extrai o tema do texto ou da perícope analisada, mas não extrai as divisões e a argumentação do sermão da passagem em si. Tem aquilo que a gente costuma chamar, classicamente, de sermão textual, que extrai tema e divisões de uma passagem específica, mas a argumentação não é tão dependente daquela perícope ou daquela passagem em si. Eu acredito que esses modelos de pregação, eles são modelos legítimos, e não dá para dizer que aqueles que usam esses modelos de pregação não estão necessariamente pregando, ou aqueles que usam não estão necessariamente pregando o evangelho. Acho que é possível pregar o evangelho por meio de uma pregação temática, e é possível pregar o evangelho por meio de uma pregação textual. Contudo, eu acredito que a pregação expositiva é o melhor modelo de pregação que nós temos. E aí a razão é um benefício que tem muito a ver com a pergunta: qual é o benefício? É que eu acredito que esse modelo de pregação, que é o de pregação expositiva, é o modelo que nos dá maior segurança de que nós estamos anunciando a palavra de Deus e não as nossas ideias. Porque quando a gente extrai um tema de uma determinada passagem, mas a nossa argumentação não é tão dependente da passagem em si, a gente corre o risco de dar vazão à nossa criatividade, à nossa imaginação e anunciar uma mensagem que procede mais de nós mesmos do que de Deus. Então, a pregação expositiva, ela é o modelo que, na minha opinião, nos dá maior segurança e garantia de que a palavra de Deus será proclamada e não as nossas ideias ou a nossa imaginação. Por ficar preso no texto, é mais fiel à palavra, né? Sem dúvida, a garantia é maior. Tentando sermos um pouco mais práticos, qual o primeiro passo para aqueles que desejam pregar expositivamente o texto bíblico? O primeiro passo para aqueles que desejam pregar expositivamente o texto bíblico. Ler a Bíblia. Eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ler o texto. Ler o texto. Talvez as pessoas digam, mas isso não é meio óbvio? Eu acho que é meio óbvio e deveria ser aquilo que a gente faz sempre. Mas eu não estou seguro de que ler o texto é uma tarefa que a gente faz como deveria quando nós vamos pregar. E talvez existam basicamente aí 3 razões pelas quais a gente tem a tendência de não fazer isso. Primeiro, a necessidade de um sermão. Cara, todo pregador sabe o que é isso. Vai chegando quinta-feira, vai chegando sexta-feira,
e você às vezes tem que pregar no domingo, você precisa de um sermão. E aí, às vezes, você quase que ignora a leitura do texto, porque você está tão envolvido num movimento mecânico de encontrar uma mensagem para pregar na sua igreja no domingo, que você passa os olhos no texto e já estrutura, se você é um calvinista presbiteriano, em 3 pontos diferentes e vai domingo pregar. Então, eu acho que às vezes a necessidade do sermão não nos permite ler o texto com calma, ler o texto com tranquilidade, que é como o texto bíblico deve ser lido. Depois, eu diria que é uma segunda coisa que nos faz não ler o texto, que é a familiaridade prévia com o texto. Então, tem determinados textos que a gente tem tanta familiaridade com eles, que a gente imagina que não precisa ler. E aí a gente acaba perdendo vários detalhes que o texto nos oferece e nos desviando da lição fundamental do texto. Então, um exemplo que eu gosto de dar para demonstrar isso é a parábola do filho pródigo. Ele é uma parábola tão comum, a gente já ouviu sermões tantas vezes na parábola do filho pródigo, que a gente olha e bate o olho no texto e diz, eu já sei que isso aqui trata a respeito do grande amor gracioso do pai para com o filho que estava perdido. E aí a gente perde de ler o texto e perceber que talvez a lição tenha mais a ver com a tendência que nós temos de, por causa do nosso legalismo, ou de por causa do nosso senso de justiça, não nos alegrar com as pessoas que se aproximam de Deus, que é a figura do irmão mais velho lá no filho pródigo, do que propriamente uma mensagem, aquela parábola ser uma mensagem sobre a graça e a misericórdia, embora, obviamente, a graça e a misericórdia estejam ilustradas ali na passagem, né? E há dicas no texto que apontam para isso. Por exemplo, o texto diz que Jesus contou uma parábola e depois vai dizendo, à medida que as outras parábolas vão surgindo, e continuou. Ou seja, as 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, elas devem ser vistas como uma única parábola em que você tem 2 cenas idênticas de perda, reencontro e alegria, e uma cena final diferente em que você tem perda, reencontro e tristeza por parte do irmão mais velho. E o diálogo é exatamente o diálogo de Jesus com os fariseus, que não se alegravam porque publicanos e pecadores estavam se aproximando de Jesus naquela ocasião. Então, às vezes, deixar a familiaridade com o texto nos impede de ler e perceber coisas fabulosas que estão presentes ali no texto. E uma terceira coisa que eu acho, às vezes, nos impede de ler o texto com profundidade é uma espécie de sentido que é cristalizado pela própria cultura evangélica. Então, eu estou lidando, por exemplo, agora com a preparação de uma série de sermões em Esther. E já estou com 3 sermões preparados já, mas ainda não tive coragem de anunciar e começar a pregar, porque o livro é punk, o livro é bem difícil. E eu estou muito impressionado, assim, como existe um sentido comum no métier evangélico de ver Esther quase como uma Cinderela gospel, sabe? Assim, uma espécie de alçada à rainha da Pérsia, muito romântica. E eu creio que o texto, quando a gente vai para o texto de maneira bem para ler ele com calma, o texto não permite essa visão muito romântica a respeito de Esther, que acaba transformando numa espécie de heroína na nossa leitura ali do livro. Então, eu diria, o primeiro passo para quem quer pregar expositivamente é ler o texto de maneira calma e tranquila, a fim de compreender o sentido do texto. Esse talvez seja o primeiro grande desafio. Na pregação expositiva, tem uma regra que nós precisamos escrever todo o sermão, escrever apenas o tópico,
Ou isso não interfere na exposição bíblica do sermão? Cara, eu acho que isso é completamente indiferente. Eu acho que não necessariamente o pregador expositivo precisa escrever todo o texto ou não. Eu escrevo absolutamente todos os meus sermões e leio absolutamente todos os meus sermões. Eu tenho uma razão muito específica para isso, e talvez compartilhar possa ajudar algumas pessoas, que é eu não tenho uma boa memória. Então, eu não posso confiar muito na minha memória. Aliás, eu gosto de imprimir os meus sermões, porque eu tenho medo do que pode acontecer com dispositivos eletrônicos. E tá aí para comprovar que eles falham. Então, eu não gosto de usar celular, nem usar tablet e tal, porque quando eu tenho uma memória muito ruim, eu fico com medo dele me deixar na mão e eu ficar meio perdido por ocasião do sermão. Então, a minha razão é a memória, e eu tenho experimentado um benefício de escrever todo o sermão, que é produzir material que pode ser aproveitado futuramente. Então, algumas coisas, por exemplo, do meu último livreto publicado sobre idolatria, veio de sermões que eu havia pregado anteriormente. Então, se a gente tem... ele aí, ó. É esse aí, ó. Quem não comprou, compre e ajude esse autor a pagar as contas. Okay? Momento propaganda. Então, algumas coisas que estão aí no livro vieram de sermões pregados anteriormente. Então, dá material, né, para a gente produzir. Quais conselhos, como não fazer para se dispersar do texto durante a exposição? É escrever realmente como o senhor faz ou é tentando focar mais naquilo que está sendo falado? O que o senhor falaria sobre isso? Como fazer para quê? Para não se perder. Para não se perder durante a exposição bíblica ou durante a pregação expositiva. Tá, ótimo. Ok, dispersar. Dispersar, eu acho que é uma palavra que precisa ser bem definida aí, né? Sim. Precisa ser bem definida. Por que eu estou dizendo que essa é uma palavra que precisa ser bem definida? Porque há uma linha de defensores de um modelo de pregação expositiva que entendem que o pregador deveria se manter restrito quase 100% dentro da perícope, ou dentro daquele texto que ele se propôs a expor naquela ocasião. E aí, se alguém, por dispersar, está entendendo usar material de fora da perícope, eu acho que a gente não deveria defender a não dispersão, entendeu? Eu acho que dispersar, se for isso, dispersar, usar material de fora, eu acho que dispersar pode ser uma coisa boa. Porque, embora a gente pregue uma perícope particular, específica, a gente está sempre pregando a Escritura. E essas perícopes, elas são partes de um todo. Então, há um sentido no qual estabelecer conexões entre a passagem na qual nós estamos pregando e a analogia da fé, outras passagens bíblicas e etc., me parece altamente positivo para o sermão expositivo. Então, por exemplo, eu disse aqui que eu estou lidando com o livro de Esther recentemente. Esther começa com uma festa. Com uma festa. E Esther termina com uma festa. É inevitável você olhar para o texto de Esther e enxergar a quantidade de festas que o texto tem e não se lembrar de parábolas que Jesus Cristo contou, por exemplo, a respeito de festa, relacionando a segunda vinda e as bodas do Cordeiro com festa. E eu não creio que estabelecer essas relações entre essas diversas passagens durante o sermão seja o que algumas pessoas chamariam de dispersão, entendeu? Então eu acho que é importante a gente definir bem o que é essa palavra. Se é isso, então a minha defesa é que o pregador deve se dispersar mesmo, ou seja, ele deve estabelecer relações entre diversas passagens à medida que prega.
A questão que me parece central é saber se esse material usado de fora da passagem, de fora da perícope, é usado para ampliar, para reforçar, para, de alguma forma, esclarecer o ponto que é central no texto que está sendo analisado. Se esse é o caso, eu não considero que isso seja uma dispersão problemática. Então, meu pai, que é pregador também, ele usava uma ilustração que eu não sei exatamente de quem é, mas eu aprendi isso com ele e eu carreguei isso um pouco para a minha vida de pregador, e isso me ajudou um pouco. Meu pai dizia sempre a mim o seguinte: meu filho, sermão é um tiro de canhão e não um tiro de metralhadora. Ele me dizia isso com frequência. Ou seja, o texto tem um ponto e você deseja atingir com o maior vigor e força possível aquele ponto. Então você atira um tiro certeiro naquele ponto, pode se valer daquilo que tem fora, mas para reforçar um ponto específico. Você sabe que um pregador se dispersou quando ele já não sabe mais a respeito do que ele está falando. Ou seja, ele está atirando para tantos lados e ensinando tantas lições ao mesmo tempo que ele já não tem mais um foco específico no sermão. E eu acho que uma das maneiras em que a gente percebe que a gente está fazendo isso é a dificuldade que a gente tem de concluir. Eu não sei se você já sentiu isso, mas algumas vezes, quando a lição do sermão não estava tão clara para mim, eu tinha dificuldade de concluir. E quem é mestre para perceber isso, cara, são as nossas digníssimas esposas. São os melhores comentários pós-culto. Cara, impressionante. Aí a gente entra no carro para ir embora, e aí as nossas esposas olham e dizem assim: você estava com dificuldade de terminar aquele sermão hoje, não estava? E eu tenho a impressão que isso foi uma dispersão, assim, e não estava tão clara para mim qual era a lição, qual era a bala de canhão que eu tinha que usar naquele dia. Então, acho que a dica é ver o sermão como bala de canhão, como tiro de canhão e não como tiro de metralhadora. Joia. Uma pergunta que chegou de diversas formas, mas todas chegaram com o mesmo intuito, foi a seguinte: a palavra de Deus ainda surpreende o pregador expositivo? Cara, a palavra de Deus surpreende o pregador a cada exposição, porque a Escritura é uma fonte inesgotável dos tesouros mais ricos que a gente possa imaginar. Eu já preguei e repeti alguns sermões algumas vezes. Nessa vida aí de pregador itinerante, é quase impossível algumas vezes não repetir alguns sermões. Mas eu tenho tido a prática de, sempre que eu repito um sermão, eu retornar a estudá-lo para dar aquilo que a gente chama de uma melhoradinha, né? Dar aquela melhoradinha antes de pregar de novo. E, frequentemente, quando eu retorno a um texto já estudado, eu me surpreendo, vejo coisas novas e, de alguma forma, fico encantado com coisas que eu ora tinha percebido, ora não tinha percebido na mesma passagem. E eu diria, Uriel, que o encantamento com a Escritura, com a narrativa bíblica, é uma condição fundamental para o pregador da palavra de Deus. As pessoas percebem quando o nosso discurso não é autêntico, quando a gente não acredita de verdade, quando a gente não tem paixão verdadeira por aquilo que nós estamos ensinando. Quando não fala com certeza, né? Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma menção que o John Stott faz no livro Eu Creio na Pregação, de um evento entre o David Hume, que era um filósofo cético, crítico do cristianismo, e o George Whitefield, que é aquele grande pregador do grande despertamento do século XVIII. E o Stott menciona que teve uma vez que o Hume estava correndo lá
meio esbaforido por uma das ruas de Londres, quando um amigo dele perguntou: Hilme, onde é que você está indo? E ele disse: eu estou indo ouvir o Whitefield pregar. E aí então o amigo dele falou: mas você não acredita no que o Whitefield prega, acredita? E o Hilme respondeu: não, eu não, mas ele sim. Ou seja, ele estava indo ouvir o Whitefield por causa da autenticidade que o Whitefield demonstrava na sua retórica, por causa do apreço, do encantamento, do apego que ele tinha com a palavra de Deus. Então, eu diria que o encantamento, essa disposição de se surpreender com a Escritura é fundamental para todo mundo que quer pregar o Evangelho. E como a pregação expositiva, ela pode ajudar o pregador a incentivar, ou melhor dizendo, a ensinar a igreja a defender a sua fé? Ok. Aí a gente está falando um pouquinho da relação entre a pregação expositiva e a apologética, né? Que é essa disciplina específica aí. Então, a princípio, me vem aqui duas coisas em mente quando eu reflito aí nessa questão. Primeiro, eu creio que a gente deve se lembrar que a pregação expositiva é a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E, dentre outras coisas, sendo a verdade, a palavra de Deus é coerente. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos oferece uma visão consistente a respeito daquilo que é a realidade. E eu tinha um professor no seminário que costumava dizer, o reverendo Sebastião Arruda, ele costumava dizer que nós não deveríamos ter medo, ele falava disso sempre quando ele estava falando da relação entre fé cristã e ciência. E ele dizia que a gente não deve ter medo de do enfrentamento científico, porque é inconcebível que a mentira tenha mais argumentos do que a verdade. A verdade precisa ter mais argumentos do que a mentira. Então, se a pregação expositiva é a pregação da verdade, eu diria que, em primeiro lugar, ela torna, obviamente, os crentes mais preparados intelectualmente para perceber a coerência da sua fé, a inconsistência de teorias equivocadas, e os deixa, obviamente, mais preparados para esse enfrentamento apologético no que diz respeito à questão intelectual. Então, esse seria o primeiro grande benefício aí para o pregador no que diz respeito ao preparo apologético da sua igreja. Mas eu vejo um outro benefício que é menos direto, talvez ele seja mais indireto. É que pregar expositivamente é necessariamente um exercício de humilhação. Por quê? Porque pregar expositivamente é sujeitar a nossa racionalidade ao texto da revelação de Deus. Pregar expositivamente é dizer: as minhas ideias são menos importantes do que as ideias de Deus. E de certa forma, mesmo indiretamente, isso reforça na igreja de onde procede a autoridade para avaliação do que é a verdade e do que é a mentira. Então, a pregação expositiva, ela ajuda a igreja apologeticamente ao demonstrar que a autoridade em termos de verdade e mentira é a revelação de Deus. Não é a mente de um pregador, não são outros textos, finalmente outros textos histórico-teológicos, é única e exclusivamente Deus falando por intermédio do Espírito na Escritura Sagrada. É uma grande verdade. Caminhando para o nosso fim, infelizmente, demoramos mais tentando entrar do que na live. Foi quanto tempo essa live aí? Uns 15 minutos? Nada, nós começamos às 21h38. É mesmo? São 22h07. Nós tentamos durante 38 minutos essa live. É mesmo?
Então já estamos mais ou menos no mesmo tempo de tentativa e mesmo tempo de live. Estamos na média, estamos na média. Okay. Qual a importância do sermão expositivo para o crescimento da igreja ou para alimento para a igreja? Ok. Cara, eu diria que a igreja, não há nada que a igreja necessite mais do que a palavra de Deus. A igreja é o povo da palavra. Há um tempo atrás, eu vi uma frase em um púlpito, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi no púlpito da congregação da Coama, lá em São Luís, no Maranhão, quando o Alan Porto ainda era pastor lá no Maranhão. Eu acho que eu vi uma foto do Alan uma vez no púlpito da congregação da Coama. Ele pode confirmar depois aí, se por acaso ele ouvir a live ou alguém de lá estiver ouvindo a live. Mas tinha uma frase colada no púlpito, assim, e eu não cheguei a pregar lá, mas eu imagino que deveria ser bastante interessante ler aquilo enquanto você pregava. Acho que Allen colou assim embaixo de um púlpito de acrílico um papel com uma frase que dizia: eles não precisam das suas ideias, eles precisam da palavra de Deus. Eu achei muito interessante isso. Muito bom. E aí ele postou assim, e eu ficava imaginando como seria pregar num púlpito, sendo lembrado o tempo inteiro disso. Eles não precisam das suas ideias, eles precisam da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz muito claramente que todos os benefícios espirituais que nós experimentamos na vida cristã, nós os experimentamos via palavra. A Bíblia diz, por exemplo, Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, de que nós somos regenerados pela palavra de Deus. Paulo diz, escrevendo aos romanos, que a conversão, a fé, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus disse na oração sacerdotal que nós somos santificados pela palavra de Deus. Então não existe nada que a igreja precise mais do que a palavra de Deus. Aliás, o mote bíblico é o de que nós não vivemos de pão, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E se a pregação expositiva, como eu creio, é um modelo que nos oferece maior segurança de que nós estamos pregando a palavra de Deus, eu diria que a pregação expositiva faz com que a igreja receba aquilo que ela precisa e não aquilo que nós queremos oferecer. E no final das contas, é isso que garante que a igreja seja conduzida por Deus e não por nós mesmos, por seres humanos. Então, eu diria que a importância do sermão expositivo para a igreja é basicamente dupla. É que um púlpito expositivo, de certa forma, garante, pelo menos em termos instrumentais, tá? Eu estou desconsiderando aqui o fato de que Deus pode usar quaisquer instrumentos e modelos que Ele quer. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de nos valermos daqueles modelos que, instrumentalmente, nós acreditamos que são os mais adequados para fazer com que a palavra de Deus beneficie as pessoas. Então, pelo menos instrumentalmente falando, eu diria que um púlpito expositivo é aquilo que garante que a igreja vai receber aquilo que ela precisa, que é a palavra de Deus e não as nossas ideias, e que vai garantir que essa igreja, no final, vai ser conduzida não por seres humanos, não pelos nossos objetivos, propósitos e desejos, mas, finalmente, pela vontade do Senhor. Deus conduz a igreja por meio da sua palavra, e o púlpito expositivo é aquilo que garante instrumentalmente que a palavra de Deus está sendo transmitida à igreja. Uma grande verdade. E por último, quais conselhos o senhor daria para aqueles pastores, seminaristas, jovens que estão iniciando ou querem aprender mais sobre pregar expositivamente? Ok.
Rapaz, tem que ter um curso para fazer isso tudo aí, viu? tem que ter um curso para ajudar. Eu acho que tem que ter um curso para isso tudo. Bem, em termos daquilo que a gente conversou hoje, o que eu posso dizer é que o grande desafio de alguém que quer pregar expositivamente é aprender a ler, aprender a valorizar e aprender a se submeter ao texto bíblico. Acho que esse é o grande desafio, né? Então, esse é o ponto, assim. Você precisa aprender a ler o texto, você precisa valorizar o texto e você precisa se submeter ao texto. Esse é o ponto de partida. Depois, você vai precisar de ferramentas que possam te ajudar a elaborar, de alguma forma, a entrega de um sermão expositivo. E aí, obviamente, há diversas áreas que podem ser úteis, que vão desde áreas relativas à reflexão sobre a vida do próprio pregador, passando pelas áreas que refletem sobre o texto, como hermenêutica e homilética, até aquelas áreas que passam pelo entendimento do ouvinte, que tem mais a ver com contextualização, cultura geral, apologética e etc. Eu compreendo, Uriel, o sermão como um movimento que envolve basicamente três elementos: o pregador, o texto e o ouvinte. E habilidades precisam ser desenvolvidas no entendimento dessas três coisas: de como eu me porto como pregador, do que é o texto e como eu abordo esse texto, e de quem são os meus ouvintes e como, então, eu aplico o texto à vida dos meus ouvintes. É preciso desenvolver, de alguma forma, a habilidade nessas áreas. Minha sugestão é que as pessoas tenham bons cursos de pregação e procurem ouvir bons pregadores. Pela graça de Deus, nós temos sido agraciados no Brasil com excelentes nomes que pregam expositivamente. Então, você vai estar fazendo aí durante toda essa semana aí live com excelentes pregadores. Então, Dr. Augustus, Felipe Niel ontem, Dr. Eber Júnior. Emílio Garófalo. Com todo respeito a todos esses que eu acabei de mencionar, Emílio Garófalo, que é aquele que eu ouço com mais frequência e por quem eu nutro assim, um certo apreço especial, principalmente pela habilidade com que ele aplica a mensagem à situação cotidiana, não é? Mas além desses nomes, né, há vários outros excelentes pregadores expositivos no Brasil, Dr. Mauro, eu gosto muito de ouvir Dr. Leandro, Dr. João Paulo, são pessoas aí que têm nos abençoado muito. E cada um deles pode nos ensinar alguma coisa sobre como pregar expositivamente. E eu quero dar uma dica importante para as pessoas que estão começando a fazer isso. Aprenda com todos eles, mas não imite nenhum deles. Ou seja, nós temos uma personalidade particular, específica para pregadores. E Deus nos usa dentro da nossa particularidade específica. E quando a gente tenta imitar alguém, ao invés de se valer do que ele ensina dentro daquilo que nós somos, soa absolutamente artificial. Então, minha sugestão: aprenda com essa variedade de nomes abençoados e abençoadores que Deus tem dado à igreja brasileira. Mas não procure imitar no sentido de ser uma caricatura de nenhum desses pregadores, porque a coisa não vai funcionar, não vai ficar muito autêntico, e possivelmente David Hume não irá ouvir você, porque não vai perceber assim, essa autenticidade na transmissão da mensagem. Não vai ter convicção, né? Na hora de expor, você vai estar só recompartilhando. E como o senhor disse, hoje nós temos a internet, o YouTube tem
nos ajudado muito a ouvirmos bons pastores, mesmo à distância, plataformas offline como Spotify, podcast. Então, assim, hoje se nós não ouvirmos coisa boa, na maioria das vezes é porque realmente nós não queremos, porque está bem à nossa disposição. Chefe, queria agradecer ao senhor por participar da live, pela paciência. Eu não sei exatamente se o problema aí teve a ver com a minha dificuldade tecnológica, mas se teve, perdão a você e perdão a todos os demais que participaram, mas eu acho que a galera ficou aí, ó, não foi embora. Sim, não. Sim, e a conversa com o senhor, as suas respostas compensaram qualquer tempo que nós esperamos para ouvi-lo e vê-lo. Muito obrigado, que Deus abençoe a caminhada do Senhor, em breve nós nos vemos. Muito obrigado por tudo. E amanhã, para quem ainda está na live, nós às 9 horas, no perfil do Perguntar Não Ofende, nós conversaremos, se Deus quiser, com o reverendo Heber Campos Júnior. E quem está perguntando sobre a live de ontem, é de hoje, lá no canal do Perguntar Não Ofende, eu vou disponibilizar ela editada, tudo certinho lá para você acompanhar. Tá bom? Doutor Heber Júnior dispensa quaisquer recomendações, mas eu quero convidar todo mundo. Se eu fosse vocês, eu não perderia a live de amanhã. Vale muito a pena ouvir o que o doutor Heber Júnior tem a dizer sobre esse assunto. E o último aviso, antes da gente sair, na verdade são 2 avisos. Um para todos e um para o senhor específico. Vamos ver. O para todos. Depois da live aqui, eu vou colocar uma raça para cima nos stories. Se você tem interesse em aprender mais sobre pregações positivas, que é o que nós temos conversado essa semana, ontem nós comentamos um pouco sobre o projeto que nós temos organizado. Então, eu vou colocar uma live, um link de arrasta para cima, você põe lá seu nome, seu e-mail, que logo, logo você fica sabendo de coisa boa sobre pregações positivas. E o último pedido que é para o senhor, salva a live quando o senhor fechar. Quando o senhor for fechar a live, tem um encerrar, depois assim, salvar. O senhor clica em salvar. Tá bom. Para eu usar ela depois, tá bom? Eu vou tentar fazer isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Deus ajude. Abração, com Deus. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.